Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje, pessoal, eu vou fazer outro vídeo assim que eu considero bastante espontâneo. Já dá pra perceber que eu gosto de coisas assim mais espontâneas. Eu não sou muito bom assim quando tudo é muito estruturadinho, tá? Mas assim, resumidamente, pessoal, estão passando muitas coisas aqui na Argentina, tá? Estão acontecendo muitas coisas e eu tanto na minha vida como no próprio país, e eu tô ficando assim bem pensativo, sabe? Bem introspectivo. E por mais que eu seja assim uma pessoa que fala muito, 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 ultimamente eu tô reflexivo, sabe? Tô assim pensando, tá? É, e comecei a pensar sobre a Argentina e algumas coisas que fazem eu gostar tanto aqui desse país, tá? Porque às vezes a gente se preocupa muito e esquece algumas coisas. Mas eu gostaria de compartilhar assim contigo quem está pensando em vir para cá para viver, ou que gosta da Argentina, ou tá simplesmente gosta de escutar a opinião de outras pessoas. Eu quero compartilhar contigo 5 coisas, assim, de tudo que eu consegui assim pensar rápido. 5 coisas que eu realmente gosto aqui desse país, porque tem muitas coisas lindas aqui na Argentina. Todos os brasileiros que moram aqui vão ter que concordar, pessoal, que tem coisas muito lindas aqui da Argentina, muito preciosas e que às vezes se a gente compara com o Brasil, não que seja melhor sempre estar comparando as coisas, né, porque cada um é cada um, mas, pessoal, que fazem a Argentina, assim, um lugar muito legal de viver, sabe? Então, para quem não me segue ainda, pessoal, eu tô gravando aqui sobre Buenos Aires porque eu tô aqui. Amanhã, quem sabe? Mas assim, se você gosta de. Se você mora fora do Brasil e sabe que a gente já tem aquela vida assim, né, de estrangeiro, não é igual a estar no Brasil, ou se você está pensando em sair do Brasil, seja para vir para cá ou para outro lugar, fica à vontade, cara. Se inscreve aqui no meu canal, pessoal, pra gente ficar conectado. Fica à vontade para comentar, por favor. Eu gosto muito de ouvir, de ler os comentários das pessoas. Se você não comenta, eu não tenho como saber quem você é e nem de onde você está me escutando. E eu gostaria de interagir bastante assim com vocês, mas eu preciso que vocês comentem. Deixe o seu like, também me ajuda bastante. Vamos lá então. Bom, pessoal, primeira coisa assim que eu eu gosto muito assim daqui da Argentina, que no começo foi muito chocante para mim. E talvez eles já são até um pouco conhecidos sobre isso, por esse assunto, é que eles são um povo, pessoal, um país que dá muito a opinião deles, sabe? E eu gosto disso porque depois que eu saí do Brasil, talvez você concorde comigo, talvez você não concorde comigo, eu sentia que eu era muito, de certa maneira, reprimido enquanto a dar minha opinião sobre assuntos importantes, né? Como política, sobre religião, sobre coisas assim. Tudo era um motivo de uma briga no Brasil. Ou as pessoas às vezes evitam falar de determinados assuntos porque tudo é pessoal, sabe? Tudo é pessoal. Se você fala de política e você diz, eu não gosto do governo atual, pronto. É o mesmo que você ter ofendido a mãe da pessoa, sabe? É uma coisa pessoal, meu Deus. E isso, pessoal, é desgastante, sabe? Então é uma coisa que eu percebi assim quando eu vim pra cá, que as pessoas eram muito livres para opinar. Óbvio que às vezes tudo assim com moderação, né, pessoal? Nem tanto para um lado e nem tanto para o outro, mas isso é algo que eu gosto aqui da Argentina. Essa é a primeira coisa assim que eu acho que eu percebi quando eu cheguei aqui, que as pessoas falavam de assuntos que são tabu no Brasil, sabe? Falar sobre sexualidade, falar sobre religião, falar sobre, não sei, profissão, vida profissional. E eu sinto que eu mudei muito aqui por causa disso, porque eu comecei a falar de coisas assim que antes eu não podia falar, debater, escutar, sabe? O que que é, não sei, falando de política, né? Que digamos que é algo que é bem presente, recente, atual, né? Aqui. O que que é realmente um partido de esquerda? O que que é um partido de direita? Por que que esse grupo procura isso? Por que que esse grupo procura aquilo? E às vezes no Brasil a gente fica muito sesgado assim em grupos específicos, as pessoas formam opiniões assim sem buscar muita informação, elas vão muito pelo que fulaninho falou, e se o fulaninho falou é porque tem que ser essa a verdade. Então é isso, pessoal. Acho que a primeira coisa assim que eu aprendi assim aqui da Argentina e que eu gosto muito é essa questão da opinião. Óbvio, pessoal,
Quando é demais, nem tudo, a gente não vive de opinião, né? Mas assim, é bom tu sentir que tu não tem tanto tabu assim pra falar isso. Pode ser que esteja relacionado assim ao meu ambiente, né, onde eu cresci, a minha experiência de vida, pode ser. Mas assim, pessoal, eu acho que mesmo meus amigos assim de São Paulo, por exemplo, que é uma cidade gigante aí no Brasil, que a gente pode dizer assim que é uma cidade que é bem exposta a todos os tipos de é, temas sociais, enfim, né, que o pessoal vai estar com debates mais ativos. Mesmo eles, pessoal, eles me falam que aqui o pessoal é muito livre assim para opinar, para debater, para conversar, sabe, sobre o que seja, sabe? Não, é muito difícil assim a gente ver alguém falando assim, eu não sei nada sobre esse assunto, eu não gosto de falar sobre esse assunto, sabe? A menos que seja uma coisa realmente incômoda, né, para aquela pessoa em si. Mas assim, falar de religião, do que você crê, falar de terapia, pessoal, fazer terapia no Brasil eu achava que era uma coisa super é, como é que eu posso dizer? Só quando tu tem um problema, realmente, sabe? Um desequilíbrio, uma questão assim muito grande para tu fazer terapia. E aqui é um assunto tão normal, sabe? A conversa, sabe? Sobre isso. Então, eu acho assim que essa é a primeira coisa que eu gosto da Argentina. É essa liberdade assim de poder falar as coisas, de poder comentar. Isso fez eu crescer muito, fez eu, sabe, eu me desenvolver muito. E é realmente algo que provavelmente você vai sentir se você for vir para cá, se você vier aqui para Argentina para viver, você vai sentir essa coisa assim de, uau, aqui é muito mais livre para falar, né, de vários assuntos. A segunda coisa, pessoal, que eu acho que chamou muito a minha atenção aqui na Argentina, demorou um pouquinho para eu entender o que era, é a questão da amizade aqui na Argentina, tá? Por quê? Porque o argentino, ele é muito amigável, ele é muito agradável. Eu até fiz uma entrevista com a Carla faz alguns dias, se vocês, vou ver se eu consigo deixar o link por aqui para você dar uma olhadinha, que ela é uma pessoa estrangeira que está morando aqui. A gente estava comentando de observações que a gente fez. E os argentinos, pessoal, eles são muito cálidos assim para te receber, sabe? Eles são muito amáveis, eles querem que tu te sinta bem, eles querem te oferecer o melhor que eles têm, eles querem, assim, realmente te receber, sabe? É um país feito de imigrantes, sabe? Em Buenos Aires, eu acho que de 10 pessoas assim que tu encontra na rua, 5 vão ser de algum outro país, ou até mais, sabe? Porque vai ser alguém mesmo de um país assim hispano-hablante, acho que é hispano-falante, não sei como falar em português, mas vão ser pessoas de outros lugares. Então, eles são um país muito receptivo. Só que assim, é muito difícil tu entrar no grupo de amizade de um argentino, aquele grupo assim, sabe? Somos amigos. E no começo, assim, eu não entendia, porque primeiro eu comecei a fazer amizade com outros estrangeiros, fazia amizade, assim, com venezuelanos, amizade com colombianos, amizade com brasileiros, amizade com tanta gente de tanto lugar, e era muito difícil fazer, assim, uma amizade com um argentino, uma amizade, assim, real e duradoura, sabe? Uma coisa, assim, que se diz, ó, meu amigo. Só que assim, eu comecei a observar, pessoal, que eles fazem amizades duradouras, fortes. Eles não são abertos assim para ficar amigo da. Eles são mais desconfiados assim no primeiro contato, sabe? Para te trazer para a vida pessoal deles. Porém, aqui tá o meu ponto. Eles são muito mais dedicados às suas amizades do que no Brasil. E isso eu já conversei com muitos. Talvez você discorde, mas assim, é a opinião de muita gente aqui. Por exemplo, hoje em dia, já são 10 anos quase que eu tô aqui. Pessoal, eu já tenho amigos de muitos lugares e eu posso assim dizer que meus amigos argentinos foram muito difíceis assim de conquistar e de começar uma amizade com eles, de entrar na casa deles, sabe? De fazer parte da vida deles, de compartilhar problemas. Mas eles são, de todos os meus amigos, são aqueles que sempre perguntam como é que eu tô, se eu vou viajar, por exemplo. Vamos fazer alguma coisa antes da gente sair, tá precisando de alguma coisa, sabe? Ou tu vai ver a tua família, tu tem onde tu ficar no Natal, sabe? Essas coisas assim, não sei explicar. Eles são muito mais atentos às suas amizades, eles são mais dedicados do que no Brasil. Essa é a minha opinião. E eu acho que muita gente compartilha isso. Que eles são... Por quê? Por que eu digo isso? Quando o argentino ele começa a escola, lá no pré, como é que eu posso dizer, pré-escola, eles fazem aquele grupinho de amigos, né, de crianças, e geralmente, pessoal, os argentinos, se você pergunta pra eles se você tem amigos da escola, eles são grandes, adultos, casados, têm filhos, e eles ainda têm os amigos lá da escola, sabe? E eu acho, assim, isso incrível, porque
eu não lembro quem estudou comigo, sabe? Talvez assim eu lembre de algum nome, alguma cara, sabe? Mas assim eu não lembro não sei onde é que estão esses amigos hoje em dia, sabe? Não manteve contato. O brasileiro ele é muito intenso naquele primeiro contato, assim, quando a gente está convivendo na mesma empresa, quando a gente está convivendo na mesma escola, no mesmo curso, enfim, quando a gente tem uma rotina que a gente compartilha algo da rotina. Porém, pessoal, quando a gente deixa de conviver, quando a gente deixa de compartilhar tempo junto, eu sinto que o brasileiro ele diminui muito assim a comunicação. Chega um ponto que tu já nem sabe mais o que a pessoa está fazendo da vida. Não necessariamente tu vira um inimigo daquela pessoa, mas sim tu perde o contato. E os argentinos, eles estão num país, eles querem ver os amigos deles que estão naquele país, eles querem, sabe, eles estão muito preocupados com isso. E isso eu acho assim que é uma coisa assim que eu gosto muito. Então essa é a segunda coisa que eu mais gosto da Argentina, dos argentinos, né, e da Argentina, que eles fazem amizades assim fortes, duradouras, sabe? E que duram com o tempo, sabe? Que resiste a muitas dificuldades, né? Não tô dizendo que no Brasil não tem amizades fortes, não é isso. Você entende o que eu tô falando, né? Mas eu digo, eles são bem dedicados a isso, sabe? Que às vezes eu até olho isso e eu penso, poxa, eu poderia ser um amigo melhor, né? Poderia buscar mais meus amigos, poderia estar mais em contato. Terceira coisa, pessoal, que eu acho assim, que se eu tenho que voltar pro Brasil, assim, vai ser difícil para mim, para me acostumar. E eu não sei, sabe? Realmente não sei. Se eu tenho... É a questão do tempo, sabe? Do tempo livre. Eu sinto, assim, que os argentinos, eles valorizam muito mais o tempo livre deles, sabe? Em comparação a gente no Brasil. Porque eles realmente lutam por ter um tempo livre, sabe? Na semana deles, por trabalhar desde casa, assim, trabalhar remotamente, digamos. Eles lutam para sair no horário que eles têm que sair do trabalho. Por exemplo, eu sempre digo assim para meus amigos, e eu trabalhei assim, em empresas aqui cheias de brasileiros, né? E a gente fazia comparações e a gente vai aprendendo, né? A gente estava falando assim que quando a gente saía às 5 da tarde aqui, quando o teu horário é às 5 da tarde para tu sair, para tu ir embora, no Brasil, ninguém vai embora às 5, ou é difícil a gente ir embora às 5 se a gente está no escritório. A gente sempre sai 5h15, 5h10, para não parecer que tu tá um preguiçoso e que tu não quer trabalhar. Todo mundo fica assim, chegou às 5 horas, todo mundo meio que começa a se olhar no Brasil assim, né? Será que alguém vai falar que já tô indo embora? Ah, também tô indo. Sabe, parece que assim, que tu tá fazendo uma coisa errada e ir embora no teu horário. Aqui, já 10 minutos antes de ir embora, do horário que eles têm marcado, eles já estão limpando xícara, eles já estão guardando as coisas, já estão organizando a mesa deles. Então, é um pequeno comentário, assim, um pequeno detalhe, mas isso fala, sabe? Fala que eles valorizam isso. Eu também falo assim, eles valorizam, assim, estar na praça com a família, com os amigos. Todas as praças aqui em Buenos Aires, pelo menos tu vai sempre, hoje, agora é sábado, eles estão sentados ali com os amigos, eles estão passando tempo, sabe? Realmente com as pessoas e aproveitando o tempo deles para descansar. Se tu vê um argentino assim que não viajou em algum lugar, nem que tenha sido ali, na cidade do lado, durante o ano ele tá doente, sabe? Ele tá se coçando, porque eles têm isso. E eu não tô falando de classe alta, eu não tô falando de classe baixa. Eles dão um jeito de viajar, de passear, de aproveitar a vida, sabe? É algo assim que eu acho que às vezes falta pra gente no Brasil, ou que nem todos entendem no Brasil, é o nosso tempo, sabe? De estar bem mentalmente, de estar bem, sabe? Aproveitar aquele tempo assim pra curtir a vida, sabe? Não só viver pra trabalhar, não só viver, às vezes 3 anos sem tirar umas férias, sem fazer uma pausa no final de semana. Às vezes a gente para no Brasil, assim, no final de semana, e a gente tá trabalhando durante o final de semana. Você entende o que eu tô querendo dizer, né, pessoal? Não é um... tô num vídeo, eu tenho que ser rápido no que eu tô falando, assim. É um debate, tudo isso. Mas, assim, eu gosto disso deles, assim, de aproveitar, sabe? O tempo livre deles. Já, pessoal, a quarta coisa, assim, que eu amo aqui na Argentina e que se você já teve a oportunidade, assim, de vir aqui para Buenos Aires em algum momento, na verdade, então, já aproveitando, já comenta comigo se você já veio aqui para Buenos Aires ou não. Pessoal, que eles têm um amor, assim, pela cultura, por conhecimento, pela história, sabe? Que faz com que a gente queira aprender também. Eles
tem diversas cafeterias aqui em Buenos Aires, mas é tanta cafeteria, pessoal, tanta cafeteria assim que a gente não dá conta, sabe? É muita cafeteria, muito lugar. Eles não costumam tomar café dentro de casa, que nem a gente no Brasil que tem a maquininha, né? Eu tenho uma maquininha por aqui, mas é eu porque eu sou brasileiro, sabe? Mas não é comum que eles tenham cafeterias assim, cafeteiras assim em casa. Eles gostam de sair e tomar café com um amigo, conversar, sabe? Não é tomar café, não é tomar um suco. Eles se referem a conversar, a compartilhar, a ler, sabe? Tu vai nos cafés, eles estão lendo, tu vai nos metrôs, eles estão lendo. Pessoal, é algo assim bem complexo assim, de entender às vezes, mas os moradores de rua, pessoal, às vezes eles estão lendo, sabe? Eu já vi várias vezes pessoas moradoras de rua assim com livros assim lendo. E não dizer assim que um país é melhor ou pior do que o outro, porque não é esse o ponto do vídeo, mas assim, é algo que eu vejo que eu não via no Brasil, sabe? Eu vejo que as pessoas têm um amor assim por falar de escritores, falar de livros, para falar de filmes. O meu nome, né? Meu nome é Igman, né? Um nome estranho. E no Brasil as pessoas simplesmente aceitam que é um nome estranho, ou me perguntam de onde é que é, ou fazem alguma piadinha tipo, é Enigma. Enfim, sempre que eu falo aqui na Argentina, eles falam, não importa a idade, pessoal, tanto jovens, mais jovem do que eu, né? Ou pessoas mais velhas, eles falam, tem alguma coisa a ver com Ingmar Bergman? Aí eu, quem? Ingmar Bergman, o diretor que fez tal filme, que fez tal outro. Então, o que eu quero dizer? É engraçado porque, por mais que não seja a pessoa mais famosa aqui, todo mundo conhece um diretor, todo mundo conhece uma pessoa assim, sabe? E às vezes no Brasil eu acho que ninguém conhece diretor, não quero dizer que a gente não sabe, a gente tem outros interesses, né? Mas assim, eu acho legal isso aqui, que eles leem, eles falam muito de história, eles falam muito da história deles, das histórias dos outros países, eles têm uma cultura, sabe? Tem muita biblioteca aqui, se eu não me engano ganhou aqui, sim, ganhou como a cidade com o maior número de livros por pessoa aqui na América. Então é muita biblioteca, é muito livro, feiras de livros assim quase todos os finais de semana em algum bairro, sabe, de livros usados e isso é algo assim que faz eu gostar muito daqui, sabe? Sempre estar com essa oportunidade de aprender alguma coisa nova, de conversar com alguém e não estar falando da vida de outra pessoa, estar falando de algo interessante, sabe? Não é um lugar perfeito, tá? Não vou falar que isso é perfeito, mas eu digo, te motiva, né? Te dá uma sensação de quero ser alguém melhor, quero aprender algo novo, sabe? Isso da Argentina. É realmente algo assim que definitivamente me marcou aqui em Buenos Aires. Pessoal, último ponto, tá? O último ponto das 5 coisas que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês do que eu mais gosto aqui na Argentina. Pessoal, se inscreve aí se ainda não se inscreveu, deixa seu comentário, tá? Por favor, interage aí comigo, que eu preciso que você interaja comigo. É a única coisa que eu peço. Eu não vendo nenhum serviço aqui na internet. Ainda não estou vendendo nada, não estou vendendo nenhum curso, não estou vendendo nenhuma assessoria, só quero estar conectado com você, quero que você goste do meu conteúdo, quero que você me diga como melhorar o meu conteúdo, tá? Quinto ponto, pessoal, que eu realmente gosto aqui da Argentina, pessoal, e aí você talvez me entenda, é que eles são pessoas muito apaixonadas, eles são muito apaixonados, eles são muito a flor da pele, sabe? Eles são muito apaixonados por tudo que eles fazem, sabe? Seja os hobbies deles, se eles têm um hobby, pessoal, eles são assim enlouquecidos por aquele hobby. Se é futebol, eles são enlouquecidos por futebol. Se é música, eles são enlouquecidos, eles amam aquilo, sabe? Eles têm uma paixão pelo que eles fazem, pelo que eles têm. Eles são apaixonados pelo país deles. Eles são apaixonados, assim, pela... Eu sei que tem aquela fama de que eles são soberbos, né, pessoal? Mas na verdade eles só são apaixonados pelo que é deles. Eles não é dizer que é perfeito deles, mas eles amam o deles. E aí eu pergunto pra você, você ama o que você tem? Você é apaixonado pelo que você faz? Você é apaixonado pela sua vida, sabe? Às vezes eu me pergunto quando eu vejo eles assim, até pra brigar, pessoal. Quando eles estão brigando, eles estão assim, ó, é uma loucura. Eles estão assim, dando tudo que eles têm naquela discussão, naquele debate, e é algo muito do argentino, sabe? Mas é lindo também tu pensar, fazer as coisas com paixão, porque fazer as coisas assim de maneira medíocre
às vezes tira o brilho, né? Tira a graça da coisa. E eu acho que a gente pode aprender muito com eles, né? O que que faz você se apaixonar, né? Assim, o que que apaixona você, o que que move você, né? Isso é algo que a gente pode aprender com os argentinos. E quão intenso eu sou com aquilo que eu gosto, sabe? Com aquele assunto que eu gosto, ou eu me limito porque eu não quero que as pessoas me julguem. Aí entra vários debates, né? Vários pensamentos assim, que a gente pode tirar daqui. Eles não têm medo de opinar, eles não têm medo de demonstrar a paixão deles pelas coisas, eles gostam de aprender coisas, eles gostam de falar o que eles aprenderam, sabe? E às vezes no Brasil a gente se limita, a gente se coloca numa posição assim de que o tempo de trabalho é mais importante do que a minha vida pessoal, do que o meu tempo com a minha família, do que o meu tempo com, né, com quem eu amo. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado, sabe? São muitas coisas que eu gosto aqui da Argentina, mas essas são as 5 principais. Se você gostou, me conta aí embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Quero mandar um beijo pra você e quero agradecer por ter assistido até o final, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.